Fala pessoal, então vem um quadril aqui. Primeiro eu vou dar o play, vocês olham as imagens e depois comentários. Se vocês tiverem um player aí que vocês consigam controlar bem o vídeo para frente e para trás, vocês vão conseguir ter a sensação de estar olhando o exame no Pax. Acho que vai ser interessante. E depois vocês me dão um retorno, o que vocês acharam. Quem não conseguia ver antes, agora vai conseguir. Bom, então vamos lá. A ideia aqui era falar de um exame do quadril praticamente normal, tá? Um achado muito frequente que nós hoje não sabemos ainda se ele tem uma valorização, deve ser valorizado clinicamente. Então lá, quando eu olho um quadril, sempre eu vou aqui descrever um quadril normal, sempre começando, cada um tem a sua rotina, mas eu sempre começo olhando primeiro dentro da articulação do quadril. Então, superfícies condrais, eu sei que na região do pulvinar, do acetábulo, não tem cartilagem na fóvea da cabeça femoral, e o resto tem cartilagem. Eu vejo aqui a cartilagem na região posterior, superior e anterior, nas porções lateral e medial. No coronal, avalio aqui no sagital, que é importante, principalmente nessa região antero-superolateral, que é a área que a cartilagem costuma afilar bastante. Regra geral, a cartilagem do quadril espessa de posterior para anterior e espessa de medial para lateral. Isso é o padrão normal que esperamos. Casos de quadril muito cobertos, a cartilagem ela não espessa tanto na região lateral, comparado com a medial, e não tanto na região anterior quanto comparado com a posterior. Quadris displásicos com baixa cobertura tem um aumento maior ainda, então a gente espera muito espessamento nesses sentidos que eu falei antes. E aí, se tiver um quadril displásico com a cartilagem a mesma espessura, é porque já perdeu muita cartilagem. Então, é isso que nós temos que sempre observar. Morfologicamente, além dessa espessura, o resto é procurar fissura e erosão. Tá? É bem comum, mais comum aqui na região antero-superior, mas pode ter em qualquer lugar. É comum essa alteração desse sinal da cartilagem na região superior, onde tem um foramezinho aí, e fica, às vezes, até uma espécie de erosão aqui, é um padrão variante do normal. A outra coisa é buscar a lesão carpete, essas delaminações condrais profundas que ocorrem mais nessa região antero-superior, que disseram em um artigo há algum tempo que era mais comum ver no DP, mas a verdade é que nós temos muita dificuldade na prática de ver isso, de ter certeza que tem a lesão, isso fica sempre na dúvida. E depois passar para o lábio. Então, lábio sempre preto, triangular, igual menisco, né? Não pode ter alteração desse sinal dentro. E as imagens que nós vamos sempre ficar em dúvida se é recesso ou fissura. Então, igual essa imagem aqui na base de implantação do lábio antero-superior e anterior. Ela é regular nas bordas, é a primeira pergunta. Ela é de toda a espessura do lábio e ela tem associados achados, por exemplo, edema ou filamento condral aqui do lado, ou edema ósseo, ou cisto paralabral. Se as respostas forem que não tem nada desses achados, ela é regular e de espessura parcial, nós vamos descrever como um recesso. Tá? Caso contrário, nós vamos dar fissura em todo mundo. Então, os recessos eles podem ocorrer em qualquer área do lábio, tanto na anterior, superior, posterior, aqui um recesso posterior inferior que é bem comum. Depois passamos para os ligamentos, aqui o ligamento redondo, a impressão que dá é que o ligamento é isso tudo aqui, ó, né? Saindo da fóvea e descendo ali para inserir meio que na gordura,
E a verdade é que na hora que a gente olha o T1, grande parte disso que nós estamos vendo aqui é gordura, tá? Então o ligamento ele é um filete mais da parte profunda aqui dessa gordura, né? Da parte desse lado direito aqui da gordura, que é uma estrutura mais fibrosa, que é o que vocês veem aqui mais pretinho, né? O cinzinha e o resto tudo gordura. O ligamento redondo ele leva vaso, né? A artéria do ligamento redondo, principalmente na vida embrionária, irriga essa região e ele deve ter uma função de estabilização que é secundária, mas pode se tornar mais essencial para quem tem quadris displásicos, né? E algumas vezes edema, tanto da gordura do pulvinar, que é onde o ligamento passa, quanto do próprio ligamento, a obliteração dessa gordura, que nós chamamos de síndrome do ligamento redondo, são sintomáticos e podem estar relacionados à microinstabilidade. A outra coisa que vale a pena olhar, né, mesmo na ressonância, é o grau de cobertura. Um achado indireto do grau de cobertura é o tamanho do lábio. Lábios grandes é porque provavelmente a cobertura é pequena e o contrário também é verdadeiro. Lábios pequenos estão associados a coberturas grandes. Mas também pode medir, né? Você pode medir a cobertura, simular um MPR aqui, simular uma radiografia e tentar medir, principalmente se você tiver essas sequências localizadoras que você consegue ver aqui os dois quadris, consegue traçar uma linha entre as cabeças femorais e consegue traçar ângulos, né? Uma linha perpendicular a essa primeira que eu passei e depois passando na borda do acetábulo e aí você vai ter mais ou menos o grau de cobertura. Se tiver sequência da bacia, você dá um MPR na bacia como um todo, você vai ter achados melhores que esses aqui, porque isso aqui é um plano só, né, um corte. Se você fizer um MPR aqui na bacia, espessar isso, você vai conseguir ter uma visão meio que sobreposta das estruturas, tipo o que acontece no raio-x, que é o padrão, digamos assim, padrão ouro de avaliação, né, da cobertura. É o exame que a gente mais confia. Passando para os ligamentos outros, os extracapsulares, os ligamentos iliofemoral, essa área aqui de espessamento, ó, que vai lá do ilíaco para o fêmur. Também tem ligamento mais aqui, que é o pulbo femoral, e aqui o isquio femoral. Esses dois últimos não são bem definidos, é mais o iliofemoral mesmo. E isso é muito pouco estudado na literatura, né? Sempre prestar atenção nesses ligamentos, às vezes eles espessam, ficam com alteração de sinal, edema adjacente, em pacientes que têm dor. Outra coisa é pós-artroscopia, que fica seccionado em alguns pacientes, e nós temos que tentar ver se isso cicatriza, se fechou, porque pode ter relação com instabilidade pós-artroscopia, cirurgia preservadora do quadril. Tendões glúteos mínimo e médio, as facetas do trocânter anterior, lateral, póstero superior, posterior, com inserção do glúteo mínimo na anterior, na lateral e póstero superior do glúteo médio, na posterior aqui a bursa que acaba se desparramando ali para a região lateral. Não é um achado incomum esse edema em volta desses tendões. Nós muitas vezes temos dúvida se tem sintoma ou não. Isso é semelhante para esse edema entre o trato iliotibial e o trocânter maior. Nesse caso, vale a pena descrever e pedir para correlacionar com a clínica, pois a dor pode ter características de dor peritrocantérica, e aí isso deve ser valorizado, né? Principalmente com essa obliteraçãozinha aqui da gordura que nós vemos no T1. Então, vale a pena descrever. Não é garantia de que isso aqui seja sintomático, isso que é importante, né? Porque é muito comum ver esses achados em pacientes assintomáticos. Tendões isquiotibiais
na parte lateral aqui, semimembranoso, medial comum do bíceps semitendíneo, que se dividem, eles cruzam, né? O bíceps semitendíneo vai para a lateral e o semimembranoso vai para a medial. Aqui é a origem, parte do addutor magno, uma inserção dele no isquio, o resto da inserção dele aqui no ramo inferior do pubis, a inserção do adutor longo ali em cima, aqui o adutor curto, aqui o pectíneo. O pectíneo é esse músculo aqui. Entre o pectíneo e o adutor curto tem um feixe de gordura. Entre o adutor curto e o magno tem outro feixe de gordura. Nesses feixes de gordura aqui passam os ramos anterior e posterior do nervo obturatório, do feixe obturatório, né? E aí você vê aqui esse feixe passando pelo forame obturatório, e ele se divide então no ramo anterior e posterior. Então o anterior vai ali na frente e o posterior aqui atrás. Também olhar nervo femoral junto com o feixe vascular femoral. Vocês veem aqui, né, o nervo, a artéria e veia. Também olhar o nervo cutâneo lateral da coxa, que é esse pontinho aqui, ó, do lado do músculo tensor da fáscia lata. Origem da fáscia lata, tubérculo glúteo, essa região que tem a parte dela mais espessa originando, e os músculos rotadores externos, nesse conjunto aqui que vem inserir na face interna do trocânter maior. Aqui é bem legal, vocês vão ver aqui o forame obturador, né, músculo aqui por dentro, obturador interno, por fora, obturador externo. O tendão do obturador interno, ele passa aqui e pode ter uma bursa aqui nesta região, e aí ele vai para inserir lá na face interna do trocânter. Na parte superior e inferior do obturador interno tem dois músculos pequenos aqui, o gêmeo superior e inferior, e no meio o tendão do obturador interno. Aí aqui mais superior, vindo do piriforme, ali o tendão do piriforme, aqui, e aqui o tendão do obturador externo, que vocês estão vendo aqui, ó, bem no contorno posterior do colo. Todos eles aí inserindo na face interna do trocânter. Tá bom, galera? Um abraço. 12 minutos de vídeo, já tá demais, né? Valeu, um abraço.